Irmãos, graça e paz, é uma alegria estar com vocês aqui novamente através desse vídeo, né? E como da vez anterior nós já compartilhamos que isso será uma rotina, estaremos toda semana ministrando alguma palavra ou duas por semana, de maneira que haja edificação e que você possa, junto conosco, né, meditar na palavra de Deus. E é muito bom estar com vocês. Eu queria dizer que é uma alegria muito grande ser pastor de vocês, é uma alegria muito grande estarmos unidos na igreja, e vocês fazem parte, extensão de Jesus e nossa também, porque segundo o entendimento bíblico nós somos um só corpo, né? E é uma alegria tê-los conosco. Eu queria expressar meu amor, meu carinho a todos vocês e dizer da importância que cada um ocupa no nosso coração, não só meu, mas também de todos os pastores. E hoje, então, eu queria meditar bem rapidinho, novamente, agora um outro salmo que, na Bíblia, que contém só 3 versículos. É um salmo conhecido como o Salmo do Amor, o Salmo 133, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridos, como é importante isso. Eu sei que todos nós aqui, se estivermos em algum lugar em que há discórdia, confusão, não encontraremos prazer. E a palavra de Deus, então, também corrobora isso, dizendo que é bom que a gente esteja unido, né? Nós estejamos unidos, irmãos, em união. Então, não é só unido de estar juntos, mas a união, ela vai além de estar juntos, porque ela fala de um conceito de amizade, fala de algo que é um amor, fala de afeto, fala de carinho. E eu creio que é isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Ó, quão bom que os irmãos vivam, então, em amor, em afeto, em carinho, em amizade. E ela continua dizendo, então, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça. Em toda a Bíblia você vai encontrar a palavra óleo associada à unção. Então está dizendo que nesse lugar em que há unidade, em que há afeto, que há carinho, que há amizade, que há calor humano, em que as pessoas se interessam umas pelas outras, em que as pessoas se amam e investem, seja tempo, recursos, abrindo sua casa, etc. Nesse lugar tem unção. E ela diz, então, é como óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. E Arão era o sumo sacerdote. E a barba era sinal de autoridade. Então, nesse lugar de unidade, nesse lugar de amizade, nesse lugar de amor, de respeito, tem unção de Deus e tem autoridade e honra. E desce também sobre a orla das suas vestes. E também em toda a Bíblia você vai ver que vestes, quando aponta falando sobre vestes, nos diz sobre santidade. Então é um lugar separado. A origem da palavra é separada, né? Ali tem a separação para o Senhor. Por isso tem essa unção e essa honra que nunca acabam. Porque olha só, é como o orvalho de Hermon. O Monte Hermon é um monte muito alto. E diz assim, que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. E esse monte, ele fica com aquele cume mais assim, de gelo. Portanto, ele tem sempre um lugar de umidade. E a palavra de Deus então compara que esse lugar de união é como se estivesse nesse lugar, assim ao pé do Monte Hermon, por ter geleiras, por ter neve lá em cima, tem sempre um orvalho todo dia. E ali ordena o Senhor a bênção e vida para sempre. Eu sei que todos nós queremos bênção e queremos vida. E nós necessitamos disso. E eu queria te chamar, então, a entrar nessa perspectiva divina, já que você, como eu, quer ser abençoado e quer a vida de Deus, a buscar, a andar em unidade, a buscar, a andar em amor, em carinho e afeto, como falamos há pouco. Porque a palavra de Deus nos diz já em outros textos, né, como João 17, na oração sacerdotal, em que Jesus pediu que nós fôssemos um, para que o mundo creia. E essa unidade, eu volto a falar, não é só ajuntamento de pessoas, mas é de propósito, de coração, de amor. E o livro de Filipenses, então, para terminar, ele coloca algo muito interessante. Olha só, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, e eu creio que a igreja é lugar disso tudo, né? Se há alguns entranháveis afetos e compaixões, então é algo entranhável, fala que é algo de dentro, né? Completai o meu gozo, diz o apóstolo Paulo,
para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, ou seja, pensando na mesma coisa, vivendo o mesmo propósito como igreja, andando juntos, abençoando uns aos outros, amando uns aos outros. E a palavra completa, então, nada façais por contenda ou por vanglória, porque contenda é briga. E se a gente fizer por partidarismo, por briga, por alguma maneira, a gente vai perder o contexto da unidade e vamos perder a vida e a bênção que a unidade traz. Mas a palavra diz o seguinte: mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aqui está a chave da unidade. É cada um considerar o outro superior. É a virtude, a humildade é a virtude que vai promover a unidade. Porque aí fora, no mundo, cada um pensa em si. Mas dentro da igreja do Senhor, a igreja verdadeira do Senhor não pode ser assim. Então diz o seguinte: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então a gente tem que sair do egocentrismo, da nossa ideia pessoal e entrarmos a pensar na vida do nosso irmão. Não só orarmos por nós, mas orarmos pela necessidade dos nossos irmãos. Não só vivemos os nossos dilemas e as nossas vitórias, mas também dos nossos irmãos. De sorte, continua então, que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui está o nosso exemplo, está o nosso alvo, está o nosso ídolo, que é o Senhor Jesus, né? E ele então não usurpou o ser igual a Deus. Para que houvesse a manifestação dele, ele nos considerou superiores a ele mesmo, porque ninguém morre por alguém que não considere superior. Isso é um exemplo lindo de Jesus, porque diz aqui: não usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Então é o princípio da humildade. Então, o que a palavra diz aqui: mas por humildade cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Então, irmãos, eu finalizo agora lembrando de um momento muito especial na minha vida, em que numa sexta-feira à noite, eu lendo a palavra de Deus, e eu pude contemplar aquele versículo em que dizia que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E de uma certa maneira, eu comecei a questionar Deus, assim, no bom sentido. Disse assim: Senhor, por que o Senhor pede tanto isso? E a resposta de Deus foi algo que mexeu muito no meu coração. Porque ele disse o seguinte: porque eu te amei acima de mim mesmo, porque eu te considerei acima de mim mesmo. Então, se ele abriu esse novo caminho, nós também, como extensão do corpo de Cristo, temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, para viver o projeto de Deus aqui de unidade e cumprir a proposta dele para a igreja do Senhor nesses dias. Assim, então, eu oro que o Senhor nos abençoe, eu oro que o Senhor, então, nos conceda esse espírito de unidade e que seja lançado para longe de nós toda contenda, toda murmuração ou todo aquele comportamento que venha macular, manchar, ferir o corpo de Cristo, tá? Que Deus te abençoe muito e que essa palavra nunca saia do teu coração. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para todos e uma excelente semana.